Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Boa noite às pessoas que estão nos acompanhando pela internet. E é uma alegria para mim, mais uma vez, estar aqui com todos vocês. E eu espero, nessa noite, como eu sempre falo antes de começar a palestra, que eu possa trazer alguma informação nova, alguma informação relevante para todos que estão me vendo aqui agora, para que todos nós, juntos, possamos, mais uma vez, agregar um pouco de informação para a nossa reflexão e, acima de tudo, que a gente possa utilizar isso na nossa vida, no nosso dia a dia, que é o mais importante, ok? Bom, como o Coelho falou, hoje nós vamos falar sobre a vida dos espíritos em estado de erraticidade. O estado de erraticidade, aí no caso, como nós vamos ver mais para frente, é a vida do espírito fora do corpo físico. É quando o espírito não está encarnado, é quando ele está fora do corpo físico. E esse é um tema no qual as pessoas têm muita curiosidade, né? A grande maioria das pessoas, muitas pessoas chegam até a doutrina espírita exatamente em função dessa curiosidade que as pessoas têm em saber como vivem os espíritos quando não estão mais encarnados. Ou seja, como eu, espírito, vivia antes de reencarnar nesse corpo, porque nós não nos lembramos, não é isso? E como a morte é uma certeza para todos nós, a única certeza que nós temos na vida, então as pessoas realmente têm essa curiosidade natural em saber o que ocorre, o que irá ocorrer conosco após a nossa morte. Como viveremos, né, nesse estado de erraticidade. Então, hoje nós vamos debater alguns pontos relacionados a isso. Então vamos lá. Erraticidade. O termo erraticidade refere-se à condição livre em que ficam os espíritos depois da desencarnação. Errante significa vaguear, não estar fixado. Se nós formos lá na obra de Allan Kardec, codificador da doutrina espírita, nós vamos entender o porquê que Kardec criou esse termo erraticidade, que foi um termo criado por Kardec para designar o estado da alma, do espírito, fora do corpo físico, ou seja, quando ele não está mais encarnado. E ele deu esse nome erraticidade, que vem da palavra errante, que significa vaguear, não estar fixado. Ou seja, quando Kardec perguntou aos espíritos, os espíritos disseram para ele que quando o espírito está desencarnado, ele não fica num ponto fixo, ele vagueia, ele, digamos assim, se movimenta de acordo com seus interesses, que nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Então, como o espírito é errante, ou seja, ele não fica fixado num ponto determinado, Kardec pegou a palavra errante e criou o termo erraticidade. Então, todos nós, quando estudamos a doutrina espírita, e observamos lá, o espírito está em estado de erraticidade, significa o quê? Significa que o espírito está entre uma encarnação e outra, vivendo na erraticidade, aguardando uma nova oportunidade para reencarnar. Aqui a gente explica aí, Allan Kardec utilizou esta palavra para designar a condição do espírito no intervalo entre uma encarnação e outra. Estar em estado de erraticidade significa apenas que o espírito não se encontra encarnado. Então, se alguém falar assim, então um espírito em estado de erraticidade é porque ele fica errando lá na erraticidade, está errando, cometendo equívocos? Não, ele simplesmente não está encarnado. Ele estava encarnado, desencarnou, fica em estado de erraticidade, aguardando uma nova encarnação. A encarnação é um estado transitório. É apenas um pequeno período de tempo que o espírito aproveita para fazer novas experiências, utilizando-se um novo corpo. Aqui nós observamos que todos nós que aqui estamos passamos muito mais tempo em estado de erraticidade do que encarnados. Esse momento em que nós passamos aqui encarnados, se nós pudéssemos ter a oportunidade de observar toda a nossa trajetória de espírito, para chegarmos até a condição que estamos hoje, nós identificaríamos que o tempo em que nós permanecemos encarnados é muito menor do que o tempo em que nós permanecemos em estado de erraticidade.
Espíritos encarnados são os que se encontram temporariamente vinculados a um corpo físico. Espíritos errantes são todos aqueles que não se encontram encarnados, mas que aguardam uma nova encarnação, como nós falamos aqui. No Livro dos Espíritos, que leva o número 149, Kardec perguntou: o que sucede à alma no instante da morte? Resposta: volta a ser espírito, isto é, volve ao mundo dos espíritos, donde se aparta momentaneamente. Então vamos lá, o que Kardec perguntou para os espíritos lá? O que se sucede à alma no instante da morte? Note bem que Kardec aqui usa o termo alma. E quando a gente estuda lá a doutrina espírita, nós observamos que Kardec, ele sempre quando ele se refere à alma, ele está se referindo ao espírito que está encarnado. Então ele diz alma. Quando ele diz espírito, ele está se referindo a um espírito que não está encarnado. Então o que ele pergunta? O que sucede à alma no instante da morte? Resposta dos espíritos: volta a ser espírito, isto é, volve ao mundo dos espíritos, donde se apartara momentaneamente. O que ele quer dizer com esse momentaneamente? Os espíritos quiseram dizer a Kardec, momentaneamente, porque o tempo em que nós passamos encarnados, diante de toda a trajetória que nós temos, é realmente um momento somente. Ok? Vamos lá. Na questão 150, que completa a anterior, a pergunta: a alma após a morte conserva sua individualidade? Resposta dos espíritos: sim, jamais a perde. Que seria ela se não a conservasse? Ou seja, o que Kardec perguntou? Depois da morte, o espírito conserva sua individualidade? Ou seja, eu, Cláudio, espírito, quando desencarnar e passar ao estado de erraticidade, eu vou continuar sendo eu mesmo? Sim, continuo sendo eu mesmo, com os mesmos defeitos, as mesmas virtudes, exatamente como eu sou. Eu não vou perder a minha individualidade, ou seja, o espírito após o desencarne, ele vai levar consigo todas as suas características, ok? Vamos lá. As duas questões reclamam pequena, mas necessária explicação. Primeiro, Kardec denominava a alma o espírito enquanto encarnado. O codificador chamava de espírito aquele que não mantinha laços com a encarnação, como nós falamos aqui. Seguinte, a individualidade conservada pelo espírito após a morte física envolve inteligência, vontade, pensamento, gosto, temperamento e assim por diante. Aqui nós vamos fazer uma pequena reflexão. Alguém já ouviu o ditado aqui, morreu, virou santo? Né? Quando você vai em velório, assim, normalmente a gente ouve o que em velório? As virtudes de quem está lá, lógico, né? Ninguém vai no velório. Mas nós que somos espíritas, sabemos que a pessoa não vira santo. Na realidade, a pessoa simplesmente vai continuar sendo o que ela é. Ela vai continuar tendo a sua mesma bagagem de conhecimento, a sua mesma bagagem de virtudes, a sua mesma bagagem de defeitos, etc. Ou seja, o espírito, quando ele desencarna, ou seja, quando o espírito passa para o estado de erraticidade, ele vai levar consigo todas as suas características que ele tinha aqui. E aqui eu faço uma ressalva importante quando a gente ouve falar aqui, porque muitas vezes a gente vê nas casas espíritas, né? Você que adotam determinadas práticas, aí o pessoal fala assim, não, aqui nós vamos fazer assim agora, porque o espírito veio aí e ele deu uma comunicação falando que agora nós vamos ter que dar a passe aqui plantando bananeira. Todo mundo tem que plantar bananeira porque o espírito mandou. E quando a gente vê essa resposta que os espíritos deram aqui para Kardec, ou seja, ele conserva com ele todas as suas características, isso significa o quê? Que o fato dele estar em estado de erraticidade não significa que ele tem alguma condição especial em termos de conhecimento e tudo mais. Por exemplo, qualquer um de vocês pode ter mais conhecimento da doutrina espírita do que um espírito que está desencarnado. Aí vocês podem dizer assim para mim, Cláudio, mas um espírito desencarnado, ele, por não estar mais com essa matéria, ele pode ter mais percepção que eu.
Até pode, mas conhecimento, se ele não tinha uma bagagem de conhecimento, ele, quando desencarnar, ele vai continuar com a mesma bagagem de conhecimento que ele tinha. Então é muito importante, por isso que Kardec sempre reforçou isso nas obras da codificação, da importância que se dá à avaliação e à análise das comunicações que nós recebemos, das informações que os espíritos passam para nós. Por quê? Porque tudo a gente tem que passar pelo crivo da razão. Então, por exemplo, dei um exemplo aqui aleatório, mas se o espírito vem aqui e fala, ó, a partir de agora vocês vão ter que dar passe plantando bananeira, nós vamos ter que perguntar para o espírito, ó, tudo bem, mas qual o objetivo de se plantar bananeira para dar passe? Se um frequentador vier e me perguntar, eu vou ter que responder para ele. Eu não posso responder para ele, mas foi o espírito que mandou. Não pode. Então, essa resposta aqui que os espíritos deram a Kardec justifica todo o filtro que deve ser feito diante das informações passadas pelos espíritos, ok? Vamos lá. Passado o tempo necessário para a retomada de sua consciência, o que varia de caso para caso, o espírito reencontra a sua real situação. Kardec diz que existe um período de perturbação natural que se segue à morte. Esse período é curto e mais leve para o espírito bom, que se conserva mais ou menos calmo. Caso contrário, esse espírito é cheio de dor, ansiedade e sofrimento. Ok. Essa é uma dúvida que todos nós temos, né? E é difícil a gente saber. Eu também tenho, assim, ó, quando eu desencarnar, quanto tempo eu vou ficar para descobrir o que aconteceu comigo? Acho que todos aqui têm essa dúvida, não tem? Ok. Então vamos ver o que os espíritos disseram para Kardec. Eles disseram que naturalmente ocorre um período de perturbação mesmo, ou seja, o espírito não consegue ter lucidez plena logo após o desencarne da sua real situação. Então ele diz lá que esse período, que ele pode ser curto e mais leve para o espírito bom, que se conserva mais ou menos calmo. Caso contrário, esse período é cheio de dor, ansiedade e sofrimento. Vamos lá. Então ele está falando aqui, ele está dando uma boa notícia, que o espírito bom, para quem é um espírito bom, ele é mais calmo. Para os outros, ele pode ser mais cheio de dor, ansiedade e sofrimento. Nós vamos falar um pouquinho mais para frente sobre isso, mas eu quero fazer só um alerta aqui. Ó. Ele fala de espírito bom, ele não fala de espírita bom. Não é isso? Ele não está se referindo a espírita. Ele está falando de espírito. Então, o que ele está querendo dizer aqui é o seguinte, que a condição moral é que vai determinar esse meu estado de perturbação, se ele vai ser mais ou menos longo. Nós vamos falar um pouquinho mais para frente sobre isso também. Vamos lá. Sensações do espírito. Ou seja, nós vamos falar agora um pouquinho aqui quais são as sensações que o espírito tem após o seu desencarne. Os espíritos sentem dor como nós sentimos? Essa é uma dúvida que as pessoas têm. Pô, o espírito sente dor, né? Quais são as sensações que ele tem a partir do momento em que ele se encontra desencarnado? Vamos lá o que diz Kardec. Liberto do corpo, o espírito pode sofrer, mas esse sofrimento não é corporal, embora não seja exclusivamente moral, como o remorso, pois que ele se queixa de frio e calor. Também não sofre mais no inverno do que no verão. Temos-los visto atravessar chamas sem experimentar qualquer dor. Nenhuma impressão lhes causa, consequentemente, a temperatura. A dor que sentem não é, pois, uma dor física propriamente dita. É um vago sentimento íntimo que o próprio espírito nem sempre compreende. Precisamente porque a dor não se acha localizada e porque não a produzem agentes exteriores. E é mais uma reminiscência do que uma realidade. Reminiscência, porém, igualmente penosa. Allan Kardec, ensaio sobre a sensação do espírito. Vamos lá. Os espíritos sentem dor? O espírito vamos colocar uma condição aqui. Um espírito estava doente num hospital, passando por um processo de uma doença que às vezes provoca muita dor, muito sofrimento, e ele desencarna, ok? Muitas vezes a gente
atendem, eu acho que aqui também com certeza atendem, espíritos que vêm nessa condição, já desencarnados, falando de dor. Ah, estou sentindo uma dor muito forte no meu estômago, tal, isso está me fazendo sofrer demais, eu não consigo me expressar, isso me incomoda muito, etc, etc, etc. Aí nós vamos pensar o seguinte, a dor que ele está sentindo era do quê? Era do seu espírito ou era do corpo que ele tinha quando encarnado? Do corpo. Esse corpo não existe mais. Consequentemente, a dor que ele sentia, que estava naquele corpo, que deixou de existir, deveria, teoricamente, não sentir mais essa dor. Mas por que o espírito sente dor? Por que ele relata estar sentindo dor? Porque o espírito mantém impressos em seu pensamento, vamos dizer assim, aquela sensação da dor. Aquela sensação que ele tinha durante aquele processo que ele passou, doloroso, né? Então ele desencarna e ele se imagina, ele cria para ele em seu pensamento toda aquela situação de dor, de dificuldade. E quando ele vem para ser atendido numa casa espírita, normalmente quem está ali facilitando o diálogo com o espírito começa paulatinamente a conversar com ele para que ele possa entender aquela situação em que ele se encontra agora, ou seja, que aquele corpo que ele tinha não existe mais. E, consequentemente, aquela dor que ele diz estar sentindo se referia a uma dor de um corpo que ele não existe mais. Quando o espírito tem consciência disso e ele entende a sua real situação, ele afasta de seu pensamento aquela sensação que ele tinha de dor, de dificuldade. Eu vou dar um outro exemplo para vocês que é muito comum nós observarmos isso em reuniões de atendimento a espíritos. Por exemplo, espíritos que se apresentam para dar uma comunicação e dizem assim: olha, eu sofri um acidente, estou preso nas ferragens de um carro. E a gente começa a conversar com ele, ele fala assim: estou preso, não consigo sair. Só que ele está se referindo a um fato que aconteceu aqui quando ele estava encarnado, em que aquela situação não se apresenta mais. Não existe um carro ali onde estava o acidente, aquilo tudo foi removido, etc. Mas para ele, espírito, aquela coisa foi tão impactante que ele cria fluidicamente aquela condição e se vê realmente preso num carro nas ferragens. E quando você começa a dialogar com ele, e obviamente quando esse diálogo ocorre, não é só o facilitador do diálogo que está ali, né, mas é uma equipe de espíritos que estão ali participando daquele atendimento, faz com que ele perceba que aquilo não existe mais. E aí o que acontece? Ele muda o seu pensamento. Ele começa a mudar o pensamento, olha, você está vendo outra coisa, e aquilo ele desconstrói aquela situação. Então, a mesma coisa com relação à doença. Então, quando a gente observa, ou a gente vê um espírito dizendo que está sentindo dor, é por isso. É porque ele ainda tem impregnado no seu pensamento aquela sensação de dor que não é do espírito, era de um corpo físico que ele tinha e agora não existe mais. Ok? Tudo bem? Ficou claro? Vamos lá? Então vamos em frente. Continuando ainda no Livro dos Espíritos. Questão 163, Kardec perguntou: deixando o corpo, a alma tem imediata consciência de si mesma? Resposta: consciência imediata não é o termo. Ela fica perturbada por algum tempo, conforme nós falamos. Todos os espíritos experimentam no mesmo grau e pelo mesmo tempo a perturbação que se segue à separação da alma e do corpo? Resposta dos espíritos: não, pois isso depende de sua elevação. Aquele que já está depurado reconhece quase imediatamente, porque se desprendeu da matéria durante a vida corpórea, enquanto o homem carnal, cuja consciência não é pura, conserva por mais tempo a impressão da matéria. Eu queria fazer uma reflexão aqui, que ele está querendo dizer o seguinte: o que os espíritos responderam para Kardec, então, quando ele perguntou aqui? Tá legal, todos os espíritos experimentam o mesmo grau, pelo mesmo tempo, a perturbação que se segue à alma do corpo? Ou seja, o tempo que eu vou ter
para passar esse período de perturbação que é natural de todos nós, vai ser um tempo diferente do coelho, de outras... Por quê? Porque nós somos espíritos diferentes e cada um de nós tem uma percepção diferente. Mas os espíritos deram uma dica aqui, ó. Eles falaram que os espíritos que normalmente vivem uma vida muito mais apegada às coisas materiais, muito mais apegadas às sensações do seu corpo físico, às condições aqui de preocupações com o ambiente em qual ele viveu, etc., normalmente esse vai ter um pouquinho mais de dificuldade durante esse processo após o seu desencarne. Outros espíritos que têm uma condição diferente, ou seja, não tão ligado à matéria, não tão ligado às coisas desse nosso mundo material, etc. Ou seja, quando eu falo assim não tão ligado, não significa que nós tenhamos que viver totalmente desprendidos do que acontece, nada disso. Mas nós levarmos uma vida entendendo essa realidade espiritual, entendendo que a nossa vida é algo contínuo, assim, né? Ou seja, nós éramos espíritos, reencarnamos, vamos desencarnar, vamos reencarnar novamente, somos espíritos imortais, etc. Quando nós temos esse conhecimento, esse momento de perturbação ele é um pouco mais, digamos assim, mais tranquilo do que em outros casos. Na questão 165, a pergunta é: o conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração maior ou menor da perturbação? Uma grande influência, pois o espírito compreende antecipadamente a sua situação, mas na prática do bem e a pureza de consciência são o que exerce maior influência. Então, o que Kardec perguntou? Kardec acho que estava perguntando, bom, eu vou perguntar para eles o quê? Quem é espírita vai ter um passe VIP, um cartão especial, vai chegar lá na retidade e vai com um crachá de espírita, eu trabalhei lá na fraternidade, tal, vai ter um atendimento preferencial? Segundo os espíritos aqui, não vai. O fato de nós conhecermos a doutrina espírita, o fato de nós termos acesso, digamos assim, a algumas informações e algumas crenças que nós espíritas temos, estudamos, obviamente pode facilitar de alguma forma. Mas ele diz aqui, a prática do bem e a pureza da consciência são o que exerce maior influência. Ou seja, essa perturbação está diretamente relacionada à maneira como eu levo a minha vida aqui. Então, o que os espíritos responderam para Kardec foi o quê? Que a minha condição moral, a minha condição de atitude em relação à vida, em relação às pessoas, é isso que vai fazer a diferença. Então, a gente pode, por exemplo, podemos acreditar que na erraticidade, talvez alguns católicos, evangélicos ou qualquer de outra religião, ou mesmo quem não tenha religião nenhuma, possa sim ter muito menos dificuldade do que nós que somos espíritas. Aliás, tem algumas teorias aí no meio espírita, diz que nós que escolhemos ser espíritas porque nós é que damos mais trabalho para poder estar no processo evolutivo. Então, nós acabamos entrando aí no meio da doutrina espírita. Então, é isso. Então, mas tudo bem, conhecer a doutrina espírita ajuda um pouco nesse processo. Fiquem tranquilos, podem continuar estudando que vale a pena. Vamos lá. Assim, nós podemos concluir. O estado de erraticidade é natural e não significa inferioridade na evolução do espírito. Ou seja, isso aqui é muito importante, porque quando a pessoa fala assim, o espírito está em estado de erraticidade. Estado de erraticidade não significa inferioridade, nem superioridade, nada disso. É simplesmente um estado transitório e nada mais. Então, todos nós que aqui estamos, ficaremos em estado de erraticidade, ok? E isso não significa nenhum grau de inferioridade ou coisa assim. Segundo, todos os espíritos que não estão encarnados podem ser considerados errantes. Esses são feitos aqueles que atingiram o estado de perfeição e não necessitam mais encarnar. Aqui, ele está querendo dizer o seguinte, todos nós que aqui estamos, com certeza vamos ficar em estado de erraticidade. Só não ficarão em estado de erraticidade aqueles espíritos que já estão num grau evoluído muito grande, intenso, né? Já passaram por todas as fases do processo evolutivo e que não tem mais a necessidade de reencarnar. Então, esse não fica mais em estado errante. Por que não fica? Porque ele não está mais em intervalo de uma encarnação
e outra. Mas nós, com certeza, ficaremos ainda por um tempo. Os espíritos errantes estudam e progridem, observando tudo o que ocorre nos lugares onde vão e também observando as palavras e ações dos encarnados. Isso aqui é muito interessante a gente observar, porque quando eu estou em estado de erraticidade, eu também estou progredindo. E por que eu estou progredindo? Porque estando em estado de erraticidade, eu vou estar fazendo as mesmas coisas que nós fazemos aqui quando encarnados. Lógico, eu em estado de erraticidade, eu não vou precisar procurar emprego, eu não preciso pegar metrô, eu não preciso, não vou ter CPF, não vou ter RG, não preciso votar mais, que hoje em dia até é bom, né? Precisar votar mais, e etc. Mas eu vou continuar fazendo algumas coisas que nós fazemos aqui quando encarnados. Por exemplo, eu vou estar aonde me sinto bem. Então, por exemplo, vocês que aqui estão hoje, nessa noite, vieram aqui à fraternidade, por quê? Porque vocês se sentem bem aqui, porque vocês gostam de ouvir uma palestra, porque vocês gostam de tomar um passe, porque vocês gostam de estar próximos de pessoas que têm mais ou menos a mesma afinidade de pensamentos de vocês em relação ao aspecto da doutrina espírita, etc. Ou seja, nós todos que estamos aqui reunidos nesta noite porque temos algumas afinidades em alguns aspectos, no caso a doutrina espírita, que nos levaram nessa casa. Os espíritos é exatamente a mesma coisa. Então, nessa noite aqui, com certeza, está repleto de espíritos que vêm aqui participar desse nosso encontro, dessa nossa palestra, aprender como nós. Porque os espíritos aprendem, sim, como nós. Eu tenho até um caso que eu vou contar do seu Milton, que uma vez ele contou para nós. Eu fui fazer uma aula do Fundamentos do Segundo Espiritismo num centro em Itaquera, e durante a aula, eu estava fazendo lá a aula, o seu Milton contou que ele observou um espírito passando pela porta, ele olhou assim, viu o que era, entrou, sentou e falou, vou ficar aqui porque o assunto me interessa. E ficou lá. É exatamente como acontece conosco. Quando vocês levantaram de manhã, não, eu vou lá no centro e tal. Com os espíritos é a mesma coisa. Isso vale para tudo. Eu estou falando com relação a esse novo filme, mas vale para tudo. Para todas as situações. Então ele fica próximo de lugares, das pessoas com as quais ele tinha relação, né? Aí eu tinha um apego muito grande com minha família e de repente, por algumas circunstâncias, ele pode estar lá participando e tudo que ele observa, tudo que ele vê faz parte do seu processo evolutivo. Ou seja, vamos pensar em nós, né? Tudo que acontece na nossa vida, todas as experiências que nós vivemos, elas estão diretamente relacionadas às escolhas que nós fazemos, não estão? Então, por exemplo, se eu escolho estar num centro espírita, venho aqui, ouço uma palestra e essa informação que eu estou recebendo vai, de alguma forma, mudar alguma coisa na minha vida, é porque eu fiz uma escolha e essa escolha fez com que eu aprendesse alguma coisa. Para os espíritos, funciona do mesmo jeito. O que ele observa nas situações, na família, no movimento social das pessoas, nos lugares onde ele vai, também faz com que ele aprenda, com que ele observe, com que ele entenda, com que ele reflita, a interação que ele tem com outros espíritos que estão ali, porque obviamente vocês sabem que eles não estão sozinhos ali. Como nós, eles também estão cercados de pessoas. Então essa interação que ele tem com os espíritos faz com que ele aprenda, com que ele progrida exatamente da mesma forma que nós estamos fazendo aqui. Ok? Vamos lá. Os espíritos errantes inferiores conservam as paixões e vícios que tinham enquanto encarnados. O que ele está querendo dizer aí? Que um espírito, como nós vimos lá anteriormente, uma vez que ele desencarna e ele leva consigo todos as suas virtudes, os seus defeitos, as suas paixões, etc., ele vai transportar isso para a sua vida em estado de erraticidade. Então, se ele tinha alguma dificuldade, alguma necessidade, ele vai continuar em estado de erraticidade, tendo aquelas mesmas dificuldades. Lógico que vivendo sem o corpo físico, sem as
ao acesso que o corpo físico dele propiciava para determinadas coisas, ele vai ter alguma dificuldade, tudo. Mas isso tudo faz parte do seu processo de aprendizado e evolução, ok? Vamos lá. Os espíritos errantes, enquanto aguardam uma nova encarnação, aprendem teoricamente. Quando encarnam, colocam em prática esse aprendizado. Ou seja, vamos falar agora de um espírito que está na erraticidade e que ele já passou por uma série de experiências, entendeu a sua situação, sabe que ele é um espírito, que ele já fez digamos assim, aquele entendimento do que ele viveu na última encarnação, quais foram as necessidades que ele tinha, os equívocos que ele cometeu, as coisas as quais ele fez e que realmente estavam de acordo com o que ele tinha se proposto, etc. Identifica também o que ele precisa melhorar como espírito, porque funciona assim, o espírito quando ele está em estado de erraticidade, e às vezes é interessante quando nós recebemos lá no centro comunicações de espíritos que estão desencarnados, e invariavelmente as comunicações vêm assim: olhem, aproveitem a oportunidade que vocês têm, vocês estão aí encarnados, aproveitem, observem, fiquem atentos a como as coisas acontecem para vocês, o que vocês precisam aprender com as lições que vêm, etc. Aí o pessoal, a gente brinca lá, né? A gente brinca lá, ele fala isso porque ele está desencarnado, quero ver quando ele estiver encarnado aqui, se ele vai ter essa mesma disposição. Mas quando o espírito está desencarnado, quando nós estamos sem esse corpo físico aqui para carregar, as percepções são muito mais amplas, né? A gente entende toda a necessidade que nós precisamos. É como se o espírito tivesse... É como se a gente, quando tivesse encarnado, eu vi até esse exemplo outro dia, é a mesma coisa que você, por exemplo, vestido com uma roupa, você põe uma calça jeans, um sapato, põe uma roupa e você mergulha numa piscina para nadar. Aí você tenta nadar cheio de roupa, para atravessar, você vai se cansar mais, né? Você vai ter mais dificuldade, vai sentir dor nas costas, tal. Agora tenta mergulhar numa piscina só de shorts, sem a roupa. O que vai acontecer? Você vai nadar muito mais rápido, muito mais solto, não é isso? É mais ou menos o que acontece com os espíritos quando estão desencarnados. É um espírito que é como chegar, não, olha como eu nado fácil, porque ele está sem o corpo, né? E as percepções são maiores, quer dizer, ele tem lembranças das suas encarnações passadas, ele sabe onde exatamente ele precisa se corrigir, então ele tem realmente essa visão muito mais ampliada. E quando ele vem para uma nova oportunidade, para uma nova reencarnação, é onde ele vai colocar em prática todo aquele aprendizado que ele teve. Ou seja, por exemplo, se ele entende que o orgulho é algo prejudicial ao seu progresso espiritual, à sua evolução, ele, quando reencarnar, vai colocar em prática realmente porque é na hora de provar que realmente aquele entendimento que eu tenho é algo que é um conhecimento que eu, espírito, adquiri, que eu tenho realmente aquilo no meu reservatório de experiências. Então, por isso que eu preciso reencarnar para poder colocar em prova esse meu aprendizado. Somente os espíritos completamente desprendidos da matéria possuem maior facilidade para se locomoverem. Os espíritos ainda inferiores mantêm-se ligados ao mundo ao qual pertencem. Isso aqui é uma observação importante para a gente fazer, porque somente espíritos mais evoluídos, que já estão na escala de evolução bem mais acima que nós, têm uma liberdade maior de movimento. Nós que ainda estamos aqui passando pelas experiências que são necessárias ao nosso aprendizado, nós ainda temos uma certa limitação, mesmo estando fora do corpo físico, de movimento. Ou seja, no nosso atual estágio evolutivo, eu, espírito, por exemplo, não consigo ir para mundos mais felizes, tal, porque eu não tenho ainda essa percepção e essa condição de fazer. Ou seja, nós ainda estamos aqui limitados a esse nosso mundo em que nós vivemos, que está de acordo com o nosso atual estágio evolutivo. Isso é uma outra coisa que é importante ressaltar. Todo mundo está no lugar certo, no país certo, na família certa, na cidade certa. Eu sei que vocês vão falar para mim, eu não acredito nisso. Mas estão. Depois que vocês desencarnarem, vocês vêm me falar. Mas estamos, ok?
Em O Livro dos Espíritos, iniciando na pergunta 237, Kardec, com o título Percepção, Sensação e Sofrimento dos Espíritos, vamos resumir as informações doutrinárias sobre a matéria. Primeiro, depois de desencarnados, o espírito retorna ao estado de erraticidade, como vimos até aqui, mantendo de maneira mais ampliadas as percepções que tinha quando no mundo material. Ou seja, depois de desencarnado, eu volto para o estado de erraticidade e no estado de erraticidade eu tenho uma amplitude muito maior das minhas necessidades, dos meus objetivos. Por isso que eu falo para vocês, quando nós estamos aqui, às vezes as coisas acontecem para nós e nós não entendemos por quê. Né? Então, vou dar um exemplo aí que eu falei, eu estou num país certo, aí a gente vê umas reportagens daqueles países, né? tudo certinho, tudo anda direitinho e tal. Aí quando a gente fala, gostaria tanto de morar num lugar assim, não é isso? Aí tem uns amigos meus que brincam, quando eu for reencarnar, eu não vou querer reencarnar aqui, vou querer reencarnar em tal lugar. Mas na realidade não é assim, ou seja, quando nós estamos na erraticidade, que nós temos uma visão muito maior, aí a gente compreende por que realmente eu estou aqui nessa cidade, nesse local e vivendo o que estou passando, né? O conhecimento sobre as coisas e acontecimentos da vida depende do grau evolutivo do espírito. Lógico, tudo que eu estou passando, tudo que está acontecendo comigo, o entendimento que eu faço disso, obviamente, está diretamente ligado ao meu atual estágio evolutivo. Então, quanto mais evoluído eu for, quanto mais experiências eu tiver, mais eu vou ter a capacidade de entender as situações, por que elas acontecem para mim. Tendo em vista que o estado é errático, o espírito não se fixa em nenhum local propriamente dito. Fica, entretanto, mais atraído ao lugar onde viveu ou onde se encontram seus interesses mais acentuados. Então, ou seja, o que ele está querendo dizer aí? Se o estado é errático, ou seja, se eu vou onde estão os meus interesses, é exatamente aonde eu vou estar. Então, por exemplo, vou fazer uma brincadeira aqui, um espírito que é corintiano roxo, né? Outro dia eu até vi que tem uma funerária que tem um plano para corintiano lá, é caixão do Corinthians, bandeira do Corinthians. Ou seja, esse espírito corintiano que vai desencarnar, que é muito apegado ao seu time, ele vai lá no Itaquerão assistir os jogos lá, e por que não? Vai lá assistir. E às vezes fala, mas ele tá... Por quê? Porque para ele, a percepção que ele tem é aquilo, o amor ao time, a paixão. E quando eu falo isso, eu estou falando também em relação às outras coisas que se encontram à nossa volta. As pessoas, as situações, a tudo que a gente vive. Então, é exatamente o que acontece, ou seja, ele fica mais atraído ao lugar onde viveu, onde se encontram os seus interesses mais acentuados. Lógico que esse espírito do nosso amigo corintiano, com o passar do tempo, ele vai entender que aquilo lá são paixões do time e tal, e aos poucos ele vai se desprender dessa necessidade, digamos assim. Mas é normalmente como acontece. A vida dos espíritos fora da matéria, e eu acho que Kardec ele foi muito feliz nisso, e os espíritos passaram ele de uma maneira tão clara, tão objetiva, é simples, a vida dos espíritos é simples, é muito próxima do que nós estamos vivendo aqui. Os espíritos vivem fora do tempo como compreendemos. A duração para eles deixa, por assim dizer, de existir. Os séculos para nós tão longos não passam aos olhos deles de instantes, que se movem na eternidade, do mesmo modo que os relevos do solo se apagam e desaparecem para que se eleva no espaço. Allan Kardec nota a questão 240. Bom, o que Kardec está dizendo aqui para nós? Primeiro a questão do tempo, né? Para o espírito, a dimensão de tempo é totalmente diferente da nossa. Aí vocês vão perguntar para mim, Cláudio, mas como que é? Eu não me lembro como é que era, porque eu não... Mas é diferente da nossa. Quando você dialoga com um espírito, assim, numa sessão, normalmente ele pode estar relatando um fato para você que aconteceu há muito tempo atrás, mas que para ele aquilo aconteceu há pouco tempo. E por que ele tem? Porque a percepção dele é totalmente diferente da nossa. Né? Então, ele se coloca numa condição diferente e o tempo do espírito em estado de erraticidade é completamente diferente dessa nossa percepção que nós temos aqui. E a outra coisa que eles falam aqui é que, deixa eu ver aqui, os instantes se movem na eternidade do mesmo modo que o relevo do solo se apaga
e desaparecem para que se elevam no espaço. Ou seja, o espírito, conforme ele vai tendo entendimento das coisas, ele vai percebendo que para estar em determinados locais, ele vai através do seu próprio pensamento, né? Só que às vezes tem espíritos que não têm ainda essa condição, não entendem isso. Então às vezes a gente brinca lá na nossa casa com alguns médiuns lá, que os espíritos vêm lá, olha, eu quero conversar. Aí o espírito dá um endereço para ele, é na Rua Arinaia, número 509. Como é que eu faço para chegar lá? Pega o metrô, desce no Belém e tal. Às vezes a gente fala alguma coisa assim, mas para alguns espíritos que ainda não têm essa percepção, ele precisa desse referencial, porque ele ainda não compreende, ele ainda está muito preso, muito ligado à matéria, mas aos poucos ele vai entendendo, e esse entendimento que ele tem é sendo esclarecido numa reunião, e é também, não necessariamente vindo numa reunião, porque numa reunião de atendimento a espíritos sofredores, às vezes a gente conversa com o espírito, mas não é só aquele espírito que está sendo atendido. Existe um monte de espíritos que estão ali, que acompanharam aquele lá, e que aquele diálogo que está sendo travado com aquele espírito está servindo para os outros também terem a mesma percepção. Então fiquem tranquilos que ninguém vai ficar desamparado. Nós vamos ter muita ajuda em estado de erraticidade. Muitos espíritos vão vir nos ajudar, se aproximar de nós, nos oferecer essa oportunidade que a gente precisa de despertamento, e nós, quando tivermos conhecimento, vamos fazer a mesma coisa com outros espíritos que se chegarem a nós também. Os espíritos não possuem olhos nem visão canalizada para verem. Essa percepção é geral. Assim sendo, o espírito errante não necessita de luz para iluminar as coisas. Para ele não existem as trevas, a não ser a situação interior que ele pode ter e possibilita a sensação de escuro e sombras. Questão número 246. Ok, só para nós rememorarmos aqui, acho que eu já falei isso numa palestra anterior, mas eu vou repetir aqui. Os espíritos, eles não têm mais esses olhos aqui que nós temos, de carne e tudo mais. Então, por exemplo, eu, para poder enxergar vocês, eu preciso que aqui este salão esteja iluminado e com a luz é possível que eu os veja. O espírito não precisa mais disso, ou seja, a percepção, a ligação do espírito com o que está à sua volta se dá toda através do seu pensamento, ok? Então, ele não tem essa necessidade, ele se liga através do pensamento. Aí vocês vão perguntar para mim, ok, Claudio, mas às vezes a gente ouve espíritos que falam assim que estão numa situação de trevas, que tudo está muito escuro, que ele não consegue enxergar, não estou conseguindo enxergar o que está acontecendo comigo. Por que ele tem essa percepção, então, se você está dizendo que ele não tem mais os olhos e que ele não precisa de luz? Porque quando ele estava encarnado, ele sabia o que era o escuro, não sabia? Todos nós sabemos o que é o escuro, não sabemos? Se nós apagarmos a luz aqui, todos nós sabemos no nosso pensamento como ficará essa sala, totalmente escura. Então, o espírito, quando ele desencarna, ele leva consigo essa situação. E para ele, se a escuridão é algo de dificuldade, de dor, ele cria como se ele estivesse realmente num ambiente totalmente escuro. E como se não quisesse ver. Ele coloca em seu pensamento como se ele tivesse com os olhos fechados. E aí você tem, como eu falei, conversando, dialogando, passando essa informação para ele, que ele realmente não tem mais essa situação, que essa situação de trevas, que ele sente, pode estar muito mais relacionada ao seu sentimento interior, à sua dificuldade, que pode estar para ele, por exemplo, se esse espírito tem para ele o medo, o pavor, a insegurança, se isso para ele está relacionado à escuridão, é a escuridão que ele vai enxergar, que ele vai perceber quando estiver em estado de erraticidade, ok? Vamos lá. Os espíritos errantes se transportam de acordo com a velocidade de seu pensamento. Os mais adiantados são mais velozes, os mais atrasados menos velozes. Questão número 247. Isso foi aquilo que a gente ouviu falar. Espíritos que já têm um entendimento, um grau de evolução um pouquinho maior, ele consegue se locomover e estar em locais com o seu pensamento, com a velocidade do seu pensamento. Outros ainda não, que não têm esse entendimento, têm essa dificuldade maior, ou seja, entende que o deslocamento que ele tem que fazer é como nós fazemos aqui enquanto encarnados. Ok? Vamos lá.
Os sentidos da visão, audição, tato, olfato não existem para os espíritos errantes, como para os encarnados. Todas as percepções constituem atributos naturais do espírito, questão 248 e 250. Então, a mesma coisa que eu falei, que da visão vale para audição, tato, olfato, ou seja, essas sensações são sensações características do nosso corpo físico, ou seja, então o espírito não tem, eu acho que até brinquei da última vez, não adianta eu falar baixinho para o espírito não ouvir, vou falar baixinho para eles não escutarem, não adianta, porque o que eles pegam de nós é o nosso pensamento. Eu também falei na palestra anterior aqui, não adianta eu deixar o evangelho aberto em cima da mesa, vou deixar o evangelho aberto aqui para atrair bons espíritos. Também não vai adiantar. Por que não vai adiantar? Porque é o meu pensamento, é a qualidade dos meus pensamentos é que vão atrair os espíritos. Os espíritos não sentem sono, não ficam cansados, fatigados, não precisam de repouso, não sentem fome, sede, não sentem frio, calor e não possuem paladar. Eles não possuem órgãos cujas forças devam ser reparadas, como acontece no corpo físico. Questões 253, 254, 255 e 256. Ou seja, tudo isso que ele está dizendo aí são condições do quê? Do meu corpo físico. Então, se eu estou cansado, quem está cansado é o meu espírito ou o meu corpo físico? Meu corpo físico. Se eu estou com fome, quem que está com fome? É o espírito ou o corpo físico? É o corpo físico que precisa do alimento, precisa do repouso. Então, o espírito não possui, como ele diz aqui, não possui órgãos cujas forças devam ser reparadas. Ah, tá bom, Cláudio, mas agora vamos voltar. Mas por que então tem espírito que a gente vê, fala, eu estou com muita fome? Porque todos vocês sabem o que é sentir fome. Eu estou dizendo fome é assim, você está com fome. Ou então estar com sono. Nós sabemos qual é a sensação. O espírito, às vezes não sabe, não tem a percepção de que ele está desencarnado, ele transporta para o seu pensamento aquela sensação de fome, de sono, de cansaço, de dificuldade. Então, mais uma vez, quando se trava um diálogo com o espírito que vem para receber um atendimento, ele é esclarecido também que aquela necessidade, ele não tem mais necessidade do alimento para repor a energia do seu corpo físico. Vamos lá. Por que então muitos espíritos alegam estar sentindo fome, sono, cansaço, frio e calor? Resposta: trata-se de lembrança do que passaram quando encarnados. Questão 256. Kardec escreveu a seguinte nota sobre isso, abre aspas. Muitas vezes, no que eles assim dizem, apenas há uma comparação mediante a qual, em falta de coisa melhor, procuram exprimir a situação em que se acham. Quando se lembram do corpo que revestiram, têm a impressão semelhante à de uma pessoa que, havendo tirado o manto que a envolvia, julga, passado algum tempo, que ainda o traz sobre os ombros. Nota de Kardec, a questão 256. Então, o que Kardec falou aí? Na realidade, assim, o espírito ele traz com ele todas as sensações que ele tinha do corpo físico. Então, o que Kardec quis dizer é o seguinte, é mais ou menos como se você passasse o dia inteiro com um casaco nas costas, andando para lá e para cá, aí você tira aquele casaco, você fica, durante alguns momentos, com a impressão que você ainda estivesse com aquele casaco. Ou seja, é a mesma coisa com o espírito. Nós passamos um tempo com esse corpo físico. Quando eu desencarno, eu ainda sinto algumas sensações diretamente relacionadas àquele corpo físico que deixou de existir. Isso explica um pouco aquilo que eu falei, a questão do espírito sentir dor, no caso de uma doença, etc. Ok? Estou acabando, gente. Os espíritos sentem dor, como nós sentimos. Liberto do corpo, o espírito pode sofrer, mas esse sofrimento não é corporal, embora não seja exclusivamente moral, como o remorso, pois que ele se queixa de frio e calor. Também não sofre mais no inverno do que no verão. Temos-nos vistos atravessar chamas sem experimentarem qualquer dor. Nenhuma impressão lhes causa, consequentemente, a temperatura. A dor que sentem não é, pois, uma dor física propriamente dita. É um vago sentimento íntimo que o próprio espírito nem sempre compreende. Precisamente porque a dor não se acha localizada, é porque não a produzem agentes exteriores, é mais uma reminiscência do que uma realidade.
reminiscência, porém igualmente penosa. Allan Kardec, Ensaio sobre a Sensação do Espírito. Aqui eu vou só fazer uma observação para vocês com relação a essa questão da dor, né? Que às vezes tem espíritos que relatam assim, olha, eu estou sentindo algo, mas eu não sei explicar, é uma dor muito intensa, às vezes por causa de um rancor, como ele fala aí, um sentimento. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês já fizeram algo que lhe deu um mal-estar e você fala assim, nossa, eu estou me sentindo com um negócio aqui, aquilo que eu fiz está me dando uma coisa aqui no estômago, eu não sei explicar o que é. É uma sensação ruim. Não é físico, mas você sente, não sente? Como se fosse uma dor. Um arrependimento, por exemplo, você falou algo para alguém que você gostava e você se arrependeu e aquilo te incomoda de tal forma que é como se você estivesse sentindo uma dor. Pois é o que os espíritos sentem. É o que os espíritos sentem. É essa dor que Kardec está se referindo ao que o espírito sente. É uma dor do sentimento. E que nós, muitas vezes, acabamos refletindo isso no nosso corpo. Então, quando você fala com o espírito, eu estou sentindo uma dor. Mas é uma dor do que eu fiz, é uma dor de um arrependimento, é uma dor de algo que eu provoquei, é uma dor da saudade, é uma dor de um sentimento. Então, quando as pessoas falam, é só a gente trazer para nós aqui. Quando nós sentimos algo e que está diretamente relacionado a alguma coisa que nós fizemos. Por que então muitos espíritos dizem que sentem dor? Durante a vida, o corpo recebe impressões exteriores e transmite ao espírito por intermédio do perispírito. Uma vez morto, o corpo não sente, nada mais sente, por já não haver neles espírito nem perispírito. Este desprendido do corpo experimenta a sensação, porém, como já lhe chega por um conduto limitado, e ela se lhe torna geral. Ora, não sendo o perispírito realmente mais do que simples agente de transmissões, pois o não-espírito é que está a consciência, lógico será deduzir que se pudesse existir perispírito sem espírito, aquele nada sentiria exatamente como um corpo que morreu. Do mesmo modo, se o espírito não tivesse perispírito, seria inacessível a toda e qualquer sensação dolorosa. Allan Kardec, Ensaio sobre as Sensações dos Espíritos. Ou seja, o que Kardec está dizendo aqui é mais ou menos o que nós falamos, ou seja, eu não tenho mais o corpo físico, aquelas impressões que eu tinha são impressões que ficaram no meu perispírito, ou seja, eu trago aquelas impressões comigo e elas permanecem por um tempo comigo, no meu pensamento. Então todas aquelas sensações de dor, de sofrimento, de dificuldade que eu vivi aqui, eu carrego essa impressão muito forte em meu pensamento. Eu vou fazer um merchan agora aqui do livro O Céu e o Inferno, né, de Allan Kardec. Nesse livro aqui, O Céu e o Inferno, Kardec, não sei se a maioria de vocês sabem, mas ele ouviu milhares de espíritos, né, para codificar a doutrina, e dentre esses milhares de espíritos, obviamente, o assunto a vida na erraticidade foi algo que Kardec perguntou bastante. Esse livro aqui, O Céu e o Inferno, Kardec fez o quê? Ele catalogou lá as principais comunicações, então ele classificou lá, tem comunicações de espíritos suicidas, tem comunicações de espíritos assassinos, tem comunicações de espíritos bons. Ele selecionou algumas e ele fazia algumas perguntas muito interessantes para o espírito, como é que você está, como é que é a vida aí, etc. E é um livro que eu recomendo, quem quiser ler, é um livro ótimo, é um livro muito bom, e Kardec traz exemplos assim maravilhosos para ilustrar tudo isso que a gente está falando aqui para vocês. Eu peguei uma história rapidinho de François Riquier, é um espírito, vamos contar a história dele aqui, ó. Era um velho celibatário, avarento e muito popular, falecido em 1857, legando aos parentes colaterais considerável fortuna. Em tempo fora locador de uma inquilina, mas que mais tarde se esquecera completamente, ignorando até se ainda ou não vivia. Em 1862, uma filha desta senhora, sujeita a crises de catalepsia seguidas de espontâneo sono magnético e também bom médio escrevente, viu num desses sonos o Sr. Riquier, o qual assegurava pretendia dirigir-se à sua mãe. Isso aqui é tudo Kardec contando lá no livro. Passados alguns dias, uma vez que se manifestara espontaneamente, confirmando aquele intuito, entretiveram com ele a seguinte conversação.
Aí ele apareceu lá na Sociedade Espírita de Paris e conversaram com ele. Aí perguntaram para ele lá, o que pretendeis de nós? Aí o que ele respondeu? O dinheiro do qual se apossaram. Os miseráveis, a fim de o repartirem, venderam fazendas, casas, tudo para se locupletarem. Desbarataram meus bens como se não mais me pertencessem. Fazei que se me faça justiça, já que a mim não me ouvem, e não quero presenciar infâmias tais. Dizem que eu era um usurário, e guardaram-me o cobre. Por que não me querem restituir? Acharão que foi mal ganho? Perguntaram. Mas vós estáis morto, meu caro Senhor, e não tendes mais necessidade alguma de dinheiro. Implorai a Deus para vos conceder uma nova existência de pobreza, a fim de expiardes a usura desta última. Respondeu ele, não, eu não poderei viver na pobreza. Preciso do meu dinheiro, sem o qual não posso viver. Demais, não preciso de outra existência, porque estou vivo atualmente. Aí foi perguntado para ele, sofreis? O que ele respondeu? Sim, sofro piores torturas que as da mais cruel enfermidade, pois é a minha alma quem as padece. Tendo sempre em mente a iniquidade de uma vida que foi para muitos motivo de escândalos, tenho a consciência de ser um miserável indigno de piedade. Mas o meu sofrimento é tão grande que Mister se faz me auxiliem a sair dessa situação inexplorável. E o que eles responderam para ele? Oraremos por vós. Obrigado. Orai para que eu esqueça os meus bens terrenos, sem que não poderei arrepender-me. Adeus e obrigado, François Riquier, Rue de la Carité, número 14. Ele deu até o endereço dele aqui na comunicação. Isso aqui está lá no livro do Céu e Inferno. É curioso ver se esse espírito indicar a moradia como se estivesse vivo. A senhora deu-se pressa em verificá-lo e ficou muito surpreendida por ver que era justamente a última casa que Riquier habitara. Eis como, após 5 anos, ainda ele não se considerava morto. Antes experimentava ansiedade bem cruel para um usurário, de ver os bens partilhados pelos herdeiros, a evocação provocada indubitavelmente por qualquer espírito bom, teve por fim fazer-lhe compreender o seu estado e predispô-lo ao arrependimento. Eu trouxe esse exemplo aqui para vocês verem, que tem muito a ver com o que a gente acabou de falar aqui. Ele fazia 5 anos que ele estava desencarnado, ele estava sofrendo dores, ele falava, sofro uma dor. Assim. O que era isso? É o sofrimento que ele tinha de ver as pessoas dilapidando os seus bens, as suas coisas, que ele achava que ainda eram dele. E aonde ele estava, o nosso amigo Riquier? Estava onde os interesses dele estavam. E onde estavam os interesses dele? Ali, nos bens materiais, nas coisas, etc. E eu achei interessante aqui que ele deu o endereço, e foram lá ver e realmente era a casa onde ele morava. Aqui eu vou encerrar. Eu queria deixar 3 recadinhos para você. Primeiro, a importância de viver a vida e não viver a morte. Tem muitas pessoas que falam, não, eu vou viver de uma determinada forma, porque quando eu desencarnar, não. Nós temos que viver da melhor forma agora. Vamos esquecer que iremos desencarnar um dia, vamos tentar fazer o melhor agora. Esse é o melhor momento. Viver pensando que eu vou viver na erraticidade é viver a morte e não viver a vida. Não nos preocupemos com situações ou lugares. Pessoas se preocupam, eu vou desencarnar, para que lugar que eu vou para um lugar bom, eu vou para um lugar ruim. Não nos preocupemos com isso. Vamos viver a vida, viver o melhor. E por último, o conhecimento da filosofia espírita nos prepara para a vida. Nós que somos espíritas, e muitas pessoas falam assim, você que é espírita, é porque você entende melhor as questões da morte e tal. Não é isso. Doutrina espírita, ela está aí, a filosofia da doutrina espírita está aí para que a gente possa fazer o melhor agora. É agora que eu tenho que fazer o melhor. É para mim ter a melhor amanhã, não para mim viver melhor na erraticidade. Não é isso. Porque a nossa vida, se nós entendermos, ela é uma só. Ela não é uma vida na erraticidade, uma vida quando encarnado, não. Nós acabamos de ver aqui, nós levamos para a erraticidade tudo que nós estamos vivendo aqui. Então não adianta eu achar que na erraticidade eu vou para um lugar legal. Não, é agora. É aqui, esse é o momento. As reflexões que nós fazemos, o entendimento que nós temos,
é para que a gente possa realmente transformar na nossa vida melhor hoje, aqui e agora. E a doutrina espírita é isso, é reflexões para o agora. A informação que a doutrina espírita nos traz através da vida no estado da erraticidade é simplesmente para que nós entendamos a importância de aproveitarmos essa encarnação como os Espíritos falam para nós. Aproveitem a encarnação. Então, que todos nós que aqui estamos possamos realmente fazer essa reflexão, vivermos, entendermos como isso funciona e tentarmos aplicar todo esse conhecimento que a doutrina espírita nos traz e todo esse trabalho maravilhoso feito por Allan Kardec, que nos propicia todas essas informações extremamente úteis para o nosso progresso espiritual. Muita paz a todos, obrigado pela paciência e uma boa noite para todos.